Mesa para dois. Direito do Consumidor, com Paulo Roque. Paulo Roque já está conosco para trazer um tema super, hiper atual, que vai ser justamente a questão dos danos que são causados ao consumidor por problemas de obsolescência programada. Paulo Roque, boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Ariane, muito boa tarde, ouvintes da Nova Brasil FM. Um prazer sempre estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Ô Paulo, vamos começar explicando para o ouvinte o que quer dizer essa palavrinha, obsolescência, e depois o programado. É quando um produto ele fica ultrapassado no mercado. Só que o produto pode realmente, Ariane, ficar ultrapassado por novas tecnologias. O que é normal. O que é normal e a sociedade ganha com isso. Né? Evidentemente, você tinha no passado o celular analógico, aqueles tijolões. Sim. Hoje você tem um celular e aquele celular não tinha internet, ele não tinha outras funcionalidades. Hoje não, o celular é também um computador que você carrega no bolso. Então, e ele tem câmeras, ele é gravador, então, evidentemente, houve uma evolução tecnológica muito grande. Agora, você tem um outro tipo de obsolescência, por isso que se chama programada. Não é porque surgiu uma nova tecnologia, é porque o consumidor precisa continuar comprando. O consumidor precisa continuar consumindo, porque se ele não fizer isso, as empresas vão perder faturamento, vão perder receita. Então, faça um movimento muito bem feito, muito bem preparado, para que o consumidor, entre aspas, caia nessa armadilha. E na grande maioria das vezes, Ele cai. seja aqui, seja na Europa, esse consumidor vai caindo nessa armadilha. E o que chama a atenção é que as empresas hoje têm todo esse compromisso com sustentabilidade, o ESG. Ah, não, são empresas, têm um compromisso com o meio ambiente, com integridade, com compliance, mas produz mais lixo. A questão toda é que você forçando o consumidor a substituir seus produtos e serviços, ele acaba produzindo mais lixo. Onde é que está a sustentabilidade dessa prática? Então tem uma pressão enorme para que as empresas adotem novos tipos de procedimentos para proteger o cidadão, proteger o consumidor. Então você veja o seguinte, como se faz isso em regra? No passado, foi detectado já esse movimento no século passado. Tá. Primeiro, os fabricantes de lâmpada propositadamente reduziram o tempo útil da lâmpada exatamente para o consumidor Ser obrigado a trocar. ser obrigado a trocar com mais frequência. No passado, no século passado, os primeiros a perceberem isso também foram os fabricantes de automóveis. Porque eles ficavam incomodados, porque as pessoas estavam demorando muito para trocar seus carros. Porque os carros antes eram fabricados todos de uma única cor. Começou assim no início da indústria. Uhum. E o seguinte, qual que foi a sacada deles nesse momento? Não, vamos colorir os carros. Vamos colocar carros de diferentes cores. Vamos mudar um detalhe ali no farol. Vamos mudar um detalhe aqui no vidro, no para-brisa. Então isso foi mudar. E isso faz com que a obsolescência ainda mais hoje praticada, que faz o consumidor uma grande vítima. É a obsolescência psicológica ou estética. Não é aquela obsolescência real, que é obsolescência por conta da tecnologia. Essa obsolescência psicológica ou estética, ela é promovida por mudanças frequentes no design, no estilo e nas tendências, inclusive no mercado da moda. Perfeito. Mesmo que o produto continue funcional, ele funcionando direitinho, a mudança estética leva o consumidor a se sentir ultrapassado e motivado a adquirir uma nova versão mais moderninha, para ele não ficar, entre aspas, fora de moda. Perfeito. Então, vejam, são movimentos feitos para pegar o dinheiro do consumidor, em outras palavras. Não, e quem está ouvindo com certeza passou e passa por isso. E você veja o seguinte, essa questão tem retirado tanta poupança do consumidor, e nós estamos falando de um movimento, que é um problema do superendividamento dos consumidores no Brasil inteiro, no mundo inteiro, não só no Brasil, que, por exemplo, países como a França já tem regra, e a União Europeia hoje já tem regra contra a obsolescência programada, dizendo que se os fabricantes produzirem esse tipo de obsolescência intencional, a obsolescência programada não é aquela obsolescência natural,
É uma obsolescência programada, intencional do fornecedor para forçar o consumidor a adquirir um outro produto que faz o mesmo que ele tem, só que ele mexe em alguns detalhes. Ou ele faz de uma maneira como a Apple hoje está sendo processada. A Apple tem vários processos, inclusive no Brasil iniciou um processo que não deu em nada, mas porque lá tem regras mais claras. Porque ao atualizar o software do sistema do smartphone, dos celulares, os consumidores e as perícias demonstraram que ele perde velocidade, ele fica mais lento. Isso exatamente também para você forçar o consumidor a adquirir outro aparelho. E você é levado a atualizar achando que vai ter um ganho, quando na verdade é um movimento oposto. É um movimento oposto. E você tem também, veja, um movimento, lá na França tem um movimento que é o direito ao reparo. Porque o produto ficou com tempo de uso, por que você vai jogar isso? Você vai consertar, não compensa. Porque primeiro não tem peça. Lá na França, por exemplo, tem um mínimo de 10 anos que você tem que ter a peça de reposição para aquele produto. Aqui no Brasil fala em tempo razoável. Então, lá fixou um tempo, claro, né, para não ficar na base da interpretação. E lá, se for constatado uma obsolescência realmente programada, é crime. Então, não é só questão de resolver com multas, como essas empresas têm sido multadas. É crime. Aí a empresa responderia também, através de seus diretores, uma ação penal. No Brasil, hoje, nós não temos uma lei específica em relação à obsolescência programada, e eu vejo que é para ontem. Aí as pessoas falam assim, mas Paulo Roque, você está muito paternalista com o consumidor. Olha, não brinque com o mercado. Eu sou do livre mercado. Eu defendo o livre mercado. Não tem nada mais fabuloso para promover as transformações que o livre mercado. Mas ele precisa de limites. Porque se ele não tiver limites, ele só vai pensar no lucro dele, como é o caso da obsolescência programada. Então, nada contra o lucro das empresas, e é importante que elas tenham esse lucro, mas tem que fazer isso de uma forma ética. A obsolescência programada é o agir de forma antiético, forçando aquelas famílias a adquirir. E o movimento do marketing é muito forte. Muito. Eu fico impressionado toda vez que se fala no novo lançamento do iPhone. Você piscou, lançou outro iPhone. Todo ano, quer dizer, o iPhone, você acabou de comprar, ele já está ficando desatualizado. E como os consumidores validam isso, alimentam isso. Então, na verdade, o que eu acredito? Eu acredito no movimento dos consumidores como o consumidor hoje, ele tem que entender, e isso que os fornecedores mais temem, que o consumidor não apenas dê direito a ele, entender que ele tem direito. É quando o consumidor perceber o poder dele. Nós não vamos falar mais de um direito do consumidor, mas de um poder do consumidor. O poder do consumidor pode levar que ele boicote produtos de empresas que poluem o meio ambiente, a boicotar empresas que fazem uso frequente da obsolescência programada. Aí sim, você pode ter um movimento que mude a postura das empresas. E esse é um movimento de cidadania também, para que haja uma relação mais harmônica e não uma relação hoje do poder que está inverso. O fornecedor determina o que nós vamos fazer e como nós vamos fazer. Tem que inverter esse papel. O poder do mercado é do consumidor. Sem consumidor não tem livre mercado. Sem consumidor não tem mercado. E tem leis no Congresso hoje tentando criar no Brasil a vedação da prática da obsolescência programada de maneira explícita. Implicitamente estaria previsto no Código, sim. Tá. Mas, na verdade, entendem hoje da necessidade de uma prática, de um estabelecimento expresso do que seja obsolescência programada e, nesse sentido, punir, inclusive, na área penal. Perfeito, hein? 12h47, Paulo Roque trazendo para a gente essa reflexão a respeito da obsolescência programada, que é quando a gente acaba sendo forçado a trocar produtos que estão bons por outros produtos, por toda uma
pressão e uma programação já pensada de forma intencional, trazendo também à tona essa questão do direito do consumidor. Paulo, muito obrigada por hoje. Até semana que vem. Você já foi vítima da obsolescência programada? Eu sou vítima da obsolescência programada, porque eu troco de celular e tô crente que ele vai ficar ali firme e forte, mas é isso. Você já vê um outro e um outro e um outro e começa a perceber problemas no seu celular que talvez nem sejam problemas tão significativos assim. Porque o outro é mais leve, porque tem uma câmera a mais, porque tem essa funcionalidade. E você fica naquela angústia. Quando eu tiver condições para isso, eu vou precisar trocar. Mas não, né? Se ele dá um defeito, você é praticamente levado a substituí-lo por inteiro. É o direito ao reparo, que lá na França está muito forte hoje. É isso. Temos que implementar isso aqui. Exatamente. Né? Muito obrigada por hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.